Bem, o começo da minha profissão, eu posso dizer que começou quando eu vim para João Pessoa. Eu vim para João Pessoa em 2001. Eu morava em Petrolina na época. Lá na região não tinha uma faculdade de Direito que fosse interessante, então a gente tinha que sair da região para fazer faculdade. Isso servia para a maioria das pessoas, ou fazer Direito, ou fazer Medicina, qualquer curso. Acabava que a maioria das pessoas saía da região para fazer o curso em outra cidade. E eu optei por João Pessoa porque na época meu irmão já morava aqui, então ficava mais fácil a questão de logística. Vim, passei na Federal da Paraíba, comecei a cursar lá e desde o início do curso eu tinha em mente que eu queria realmente advogar. Nunca tive em mente, nunca pensei em fazer concurso. Para não dizer que eu nunca fiz, eu fiz uma única vez um concurso para técnico do Judiciário do Tribunal de Justiça, mas fiz basicamente só para dizer que eu fiz, estava na onda que todo mundo estava fazendo, eu fiz, mas não me dediquei, acabei não passando, graças a Deus eu não passei, e segui a linha da advocacia. Só que como eu sou de fora, eu sou pernambucano, acaba que as coisas não são fáceis, né? Quem não tem, eu não tinha aqui raízes na Paraíba, apesar de ter parentes, eu não tinha grandes conhecimentos aqui na Paraíba. Então até para começar a estagiar foi difícil. A partir do 4º período, se não me engano, eu comecei a ir atrás de estágio. Deixei currículos em vários escritórios, vários locais e ninguém me retornou. Passei acho que uns 6 meses entregando currículo em vários locais e ninguém me retornou. Até que eu fui falar com o marido de uma tia que eu tinha aqui, que é juiz aposentado. Eu não queria ter ido atrás dele, porque eu não queria pedir favor para ninguém, também porque é uma coisa mais chata, né? Mas acabei falando com ele e falei, tio, eu queria ver se o senhor podia me ajudar. Eu falei para ele que eu estava tendo dificuldade em conseguir o estágio e pedi para que ele levasse meu currículo para algum amigo dele que tivesse história de advocacia, para que eu pudesse começar a estagiar. E sempre deixei claro que nunca tive pretensão de receber qualquer tipo de bolsa, qualquer tipo de pagamento logo no início. O estágio para mim sempre foi uma forma de realmente eu aprender e ter experiência para a advocacia. Quando foi no dia seguinte, depois que eu falei com meu tio, meu primo, o filho dele, que é advogado, entrou em contato, disse, Daniel, vem aqui no escritório amanhã. Eu cheguei lá, comecei a conversar com ele, a partir do dia seguinte já comecei a estagiar com meu primo, que é, por sinal, um advogado excepcional, um conhecimento jurídico extraordinário. E lá eu aprendi muito do que é ser advogado, de como trabalhar realmente na advocacia. No começo, eu acho que eu passei algo em torno de um ano e pouco, sem receber nada. E em momento algum eu reclamei, eu questionei isso. Porque primeiro eu estava lá para aprender. Segundo, eu tinha certeza de que quando fosse o momento eu iria receber alguma coisa. Até que realmente aconteceu de eu receber o meu primeiro pagamento, que eu nunca esqueci. Eu estava com uma viagem marcada para ENAD, o Encontro Nacional de Estudantes de Direito, ia ser realizado em Belém do Pará. Na época, íamos eu e um outro colega da faculdade. A gente tinha conseguido passagem, hospedagem e ainda um dinheiro com alguns deputados. A gente ia todo bancado para essa viagem, que seria muito interessante. O Encontro Nacional de Estudantes de Direito deve ser excepcional. A viagem estava marcada com tudo certo, quando de repente meu primo chega, Daniel, eu tenho uma bronca pesada para resolver no dia tal, só que eu não vou estar em João Pessoa, eu vou estar viajando. Ele ia para São Luís, a terra da esposa dele. E ele disse, Daniel, agora eu estava precisando que você resolvesse isso para mim. Eu disse, mas eu vou viajar, tal. Ele disse, não, mas é porque eu confio em você, eu queria que você resolvesse. E se você ficar, eu vou lhe dar X reais por esse serviço. Era um valor, na época, muito bom para um estudante de direito, um estudante de qualquer área. Né? Na hora eu já liguei para o meu amigo da faculdade e disse, olha, se quiser transferir essa minha passagem para outra pessoa, pode transferir, porque eu não vou mais para Belém, não. Eu vou fazer esse serviço, vou ser remunerado e além da questão da remuneração, teve um ponto que também me fez tomar essa decisão, foi o fato de que o meu primo, que é o dono do escritório, ter confiado em mim para executar essa tarefa. Isso mesmo na época, eu sendo apenas um estudante, um estagiário, tendo um advogado também trabalhando para ele no escritório.
E ao invés de ele passar para esse advogado, ele passou para mim, demonstrando que realmente confiava demais no meu trabalho. Por isso eu não pensei duas vezes e executei essa atividade. Recebi o pagamento e a partir de então eu não fiquei mais sem ser remunerado. Daí começou todos os meus passos na advocacia. Continuei com o meu primo estagiando até o final da faculdade, quinto período até o 10º mais ou menos eu fiquei com ele. Depois que me formei, virei sócio dele no escritório. Passei mais, acho que uns 6 anos, salvo engano, 5, 6 anos trabalhando com ele no escritório. Consegui me estabelecer financeiramente, mais ou menos, mas sempre quis ter novos ares, até mesmo porque, para mim, o advogado ele tem uma autonomia, uma natureza de empreendedor. E mesmo sendo sócio do meu primo, eu não conseguia me ver, como é que eu posso falar, realmente com tanta autonomia, porque eu era um sócio mais novo, um sócio júnior, como se pode dizer, e realmente o cabeça do escritório era meu primo. Então, por causa disso, eu decidi que eu iria seguir minha vida sozinho, abrir meu escritório. É um momento de tensão, você como advogado, você fica sempre em dúvida se realmente você vai conseguir abrir o escritório e manter ele sozinho. Conversei com a minha esposa na época, a gente na época não tinha filhos ainda, falei para ela, disse para ela que eu estava pensando em fazer. Ela perguntou se eu achava que ia conseguir me manter sozinho. Eu disse que achava que sim, mas que a gente tinha, entre aspas, uma vantagem de que nossas despesas não eram muito altas, nós não tínhamos filhos. Então, a gente resolveu encarar essa aventura, como se diz. E aí, algum tempo depois, no final de 2012 mais ou menos, eu saí do escritório com o meu primo e abri meu próprio escritório. E a partir de então, eu venho construindo a história do Rocha Advocacia. E como pessoa jurídica, com CNPJ efetivamente, foi criada em 2013. Fez 11 anos esse ano. Mas que de fato já existe desde 2012 e eu já tenho experiência na advocacia desde 2006. Então, a partir de 2012, 2013, meu escritório foi andando, foi caminhando, criando suas raízes, criando sua cartela de clientes. Eu fui crescendo aos poucos, porque eu sempre tive o cuidado de não querer dar um passo maior que minha perna. Sempre adotei todas as medidas com cautela e fui assim atingindo os objetivos que eu sempre estabelecia. Graças a Deus, geralmente quando eu estabeleço um objetivo, uma meta, a tendência é o que eu a cumpra. Eu não me lembro de nunca ter estabelecido uma meta que eu não consegui cumprir, até mesmo porque qualquer meta que eu estabeleço, ela é uma meta palpável. Eu não estabeleço um sonho, eu estabeleço uma meta. E aí foi crescendo o escritório, comecei com uma secretária, depois passei a ter uma estagiária também, depois de um tempo um advogado trabalhando comigo, depois uma advogada, e, enfim, aí o escritório acabou ficando pequeno, a estrutura física do escritório. E a gente se mudou de sala em 2020, na pandemia. Fiz a reforma mais ou menos em 2009, início de 2020. Quando a sala estava pronta, a gente entrou na sala, um mês depois veio a pandemia de Covid, que nos obrigou a fechar completamente o escritório e passar vários meses sem funcionar. Mas isso foi apenas um contratempo que, graças a Deus, não afetou o crescimento do escritório. E hoje, contamos com uma equipe que tem advogados em várias áreas. Temos advogados internos e temos advogados externos, parceiros, e faz com que a gente consiga atender a maioria dos casos que chegam para a gente no escritório. Para você conseguir se estabelecer, crescer na advocacia, um dos principais pilares para mim é o planejamento, juntamente com a organização. Sem isso, você não vai conseguir crescer na advocacia. Você pode conseguir se manter, mas crescer você não vai crescer. E essa
Essa é uma premissa básica que eu sempre tento trazer para todas as pessoas que trabalham comigo. Se a gente não tiver um planejamento e uma organização, a gente nunca vai sair de onde a gente está. A gente vai conseguir executar as coisas, mas não vai conseguir sair. Porque se a gente for trabalhar de maneira desorganizada, sem planejamento, acaba que a gente pega muitas demandas que poderíamos sequer receber, porque tira muito tempo da gente e atrapalha coisas que a gente poderia fazer para aumentar o estoque. E uma questão muito importante da organização é você saber definir as atribuições de cada um. É interessante que no escritório cada um tem a sua tarefa definida. É interessante que determinado advogado fique responsável por determinada área, determinado estagiário também, a secretária com as atividades dela, o controlador jurídico também, um gestor para o escritório, da parte administrativa, é extremamente importante, porque assim você tira principalmente dos sócios do escritório, essas tarefas que acabam fazendo com que a gente perca muito tempo e deixe os sócios irem atrás de atos, de atividades que façam com que realmente cheguem novos clientes, sejam fechados novos contratos, sejam feitas novas parcerias e, consequentemente, o escritório cresça. Agora, outro ponto principal para o escritório, assim como para qualquer empresa, né, até mesmo porque o escritório, ele é uma empresa. O advogado ele tem que ter em mente que ele é um empreendedor. Se você não vir o seu escritório como uma empresa, você vai ter dificuldades. Então, um dos principais pontos para que seu escritório tenha um êxito é você ter perto de si pessoas capacitadas e que tenham os mesmos objetivos que você. Se a pessoa não tem o mesmo objetivo que você, ou seja, se ela não quiser crescer, se ela não quiser realmente atingir sucesso na vida, certamente vai atrapalhar o seu escritório, consequentemente vai atrapalhar você. Então, é sempre bom, é sempre importante que você tenha perto de si pessoas de confiança, capacitadas e interessadas. E hoje em dia, eu digo sem sombra de dúvidas que, graças a Deus, toda a nossa equipe tem um pensamento alinhado. Todos sabem o que querem, todos vestem a camisa do escritório. E isso faz com que a gente, cada dia que passa, cresça mais e atinja nossos objetivos. Lógico que eu nunca não, talvez um dia, mas hoje eu não estou satisfeito com o que eu tenho, que eu construí, porque eu tenho a intenção de sempre construir mais. Não só por questões financeiras, mas também por questões de impaciência, posso assim dizer, enfim. Eu não gosto de ficar estagnado. Para você ter ideia, eu não consigo passar um mês de férias sem fazer nada. Então, isso já reflete um pouco da minha personalidade. Então, se eu chegar no momento de crescer o escritório para uma casa, que é um dos objetivos da gente, certamente, um tempo depois eu vou querer ampliar essa casa, eu vou querer ampliar o número de colaboradores. Porque é assim que a gente se mantém vivo. Eu entendo dessa forma. É assim que a gente vai se manter vivo. E isso não quer dizer também que a gente vai ter que trabalhar 24 horas por dia, não parar de trabalhar de jeito nenhum. Pelo contrário, eu entendo que quanto mais a gente cresce, mais a gente organiza e mais a gente faz com que a gente trabalhe de forma mais qualitativa, a gente melhore a forma de trabalhar o nosso tempo. Porque não adianta a gente se matar de trabalhar e não usufruir do que a gente constrói. Então, essas são as premissas básicas do meu escritório e que, graças a Deus, eu entendo que está sendo adequado para a gente seguir os passos que a gente está atingindo. Com relação à minha área de atuação específica, logo que eu me formei, eu fiz uma especialização em Direito Material e Processual do Trabalho. Porque na época, no escritório que eu era sócio com meu primo, a gente tinha uma atuação muito grande em relação a direito do trabalho, principalmente defendendo empresas. Na época a gente tinha 2 hospitais com clientes, e aí nossa atuação na parte trabalhista dessas empresas era grande. E eu sempre gostei da parte de direito do trabalho. Então, o meu foco, minha especialidade base, foi o direito do trabalho. É o direito do trabalho, eu ainda tenho muito conhecimento nisso, porque nós no escritório continuamos também
atendendo algumas empresas, mas de alguns anos para cá, como eu também tinha atuação em questões de imóveis, questões de inventário, eu acabei me desviando e seguindo a linha mais de inventário e de regularização de imóveis. Então, hoje em dia, o meu foco, minha especialidade efetiva, passa a ser inventário e regularização imobiliária. A parte trabalhista continua sendo feita no escritório, mas agora por um outro advogado especialista, que é o João, até mesmo porque outro ponto que eu sempre adoto no escritório é a necessidade de especialidade. Não adianta o advogado achar que sabe tudo, querer fazer todos os tipos de serviços. Então, lá no escritório, todas as áreas são direcionadas para o advogado especialista na área. Se chega um assunto de direito médico, a gente passa para um advogado chamado Anderson. Se chega um assunto de direito do trabalho, a gente passa para João. Se chega questões de direito previdenciário, a gente passa para Hanna. De direito penal, a gente passa para Juliana. Enfim, assim a gente faz para deixar organizado e trazer um melhor serviço para o cliente. Porque quanto mais especializado na área, melhor você vai atender aquela demanda e de maneira mais rápida. Então isso traz uma eficiência maior para o escritório. No meu caso, eu gosto bastante dessas duas áreas e tenho estudado diariamente para ter ainda mais conhecimento. Já tenho uma experiência bem considerável nessas duas áreas, mas a cada dia que passa a gente tem sempre que se atualizar. Até mesmo porque, no caso do inventário especificamente, como é uma demanda que acaba atingindo praticamente todas as pessoas, porque infelizmente a morte acaba sendo certa para todos, é uma área que a gente tem um atendimento maior. E aí a gente tem que ver várias nuances quando vai fazer um inventário. A gente tem que ver a capacidade financeira das pessoas para pagamento de custos e tudo mais. Ver questão de regime de casamento, se a pessoa que morreu era casada, porque assim vai afetar a partilha dos bens. E também ver questões de animosidade entre os herdeiros, né? Porque se você tem uma herança em que a pretensão de todos é resolver de maneira tranquila e amigável, a gente faz um cartório extrajudicial de maneira bem mais rápida e de maneira menos onerosa. Então a gente sempre tenta incutir nos clientes essa ideia de que o ideal realmente é a gente seguir para um inventário extrajudicial de forma amigável. Até porque o inventário ele tem regras definidas e claras. Então não adianta haver muita discussão, porque no final a forma da partilha já vai estar delimitada na lei e as discussões só fazem com que todos acabem perdendo dinheiro e tempo na situação. Já com relação à regularização de imóveis, que é uma área também que eu já estou há algum tempo trabalhando, principalmente porque eu tinha uma época, isso começou com um cliente meu que era latifundiário aqui na Paraíba, ele tinha mais de 5.000 hectares, então demandas de imóveis e possessórias eram constantes no escritório. Uma das coisas que me fez também pegar essa área e assumir essa área, até porque o inventário e regularização de imóveis acabam muitas vezes trabalhando juntos. E aí eu estou direcionando nessa linha. E aí a gente vê que, quando a gente tem mais acesso a esse tipo de procedimento, a esse tipo de conhecimento, que vários imóveis são irregulares e as pessoas não sabem o problema que isso pode trazer no futuro, além do prejuízo, porque um imóvel irregular, para você vender, para você financiar, para você dar em garantia, você vai ter grandes dificuldades. Assim como se houver o falecimento dessa pessoa que tem esse imóvel irregular, você vai deixar esses problemas para os seus filhos. Então, partindo dessas premissas, são áreas que me trazem um amor maior e me faz direcionar meu trabalho para elas a cada dia que passa. O nosso escritório, dentro de todos os nossos princípios que a gente adota, ele tem missão, visão e valores definidos. A nossa missão é prestar serviços jurídicos com excelência, com a máxima atenção aos anseios e objetivos dos clientes, a fim de garantir os seus direitos, alcançando seus resultados e objetivos de forma eficaz, com profissionais especializados, atualizados e qualificados. A visão, essa visão, missão e valores, ela foi elaborada no ano de 2023. Então, ela considera o ano base como 2023. E a visão nossa do escritório é ser reconhecido nos próximos 5 anos, ou seja, até 2025, como uma referência estadual
na prestação de serviços jurídicos, como um exemplo de eficiência nos ramos em que atua e um escritório que sempre mantém a busca constante da inovação e da qualidade. E quanto aos valores, esses são valores que eu não deixo passar de forma alguma. Tanto é que sempre que eu vou fazer um processo de seleção para contratar qualquer tipo de pessoa, que é advogado, que é pessoal do administrativo, estagiários, eu sempre faço essa análise para ver se o perfil desse candidato se enquadra nos nossos valores. E ainda que a gente não consiga extrair isso com a seleção, durante o tempo que a pessoa está com a gente no escritório, a gente avalia exatamente isso, se esses valores estão sendo preservados, que são ética e respeito na operação do direito. Porque, apesar de muita gente brincar com relação à figura do advogado, questionando as formas de atuação, enfim, no escritório, para mim, a ética ela é essencial. A gente não deixa isso de lado de forma alguma. Por mais que em determinadas situações apareçam possibilidades de ganhos elevados, se isso fere a ética em qualquer forma, a gente se afasta. Eu prefiro ganhar menos do que não ter uma noite de sono bem dormido. Confiança, a gente tem que ter confiança e transmitir a confiança para os nossos clientes. Eficiência e qualidade nos serviços prestados. Apesar de eu sempre defender a necessidade de planejamento, organização e de ver o escritório como empresa, a gente não pode deixar de lado jamais a qualidade e a eficiência dos nossos serviços. Por isso que no nosso escritório a gente sempre oferece, a gente sempre disponibiliza para todos os colaboradores meios e oportunidades de aprimoramento e especialização constantes. A garantia de resultado, a gente nunca pode ter isso em mente, porque principalmente quando a gente depende do judiciário. Mas a gente tem que garantir a prestação de um serviço eficaz sempre. O comprometimento e a satisfação do cliente são dois valores que a gente sempre busca. A gente sabe que muitas vezes os processos que chegam para a gente, de clientes, são processos que para eles são únicos e que podem mudar a sua vida, ou positiva ou negativamente. Então a gente tem que sempre primar e ser comprometido com o cliente. Lá a gente não está trabalhando só com papel, a gente está trabalhando com vidas, a gente protege vidas, a gente sempre tem que fazer isso como o foco principal. E sempre, consequentemente, temos que ter em mente da nossa posição na sociedade. Nós sempre temos que promover e buscar uma sociedade mais humana, mais justa e mais solidária. Porque a gente também não pode agir e atuar e trabalhar pensando só em si ou no escritório. A gente tem que pensar na sociedade como um todo. Porque se a gente não fizer isso, nossa sociedade não vai melhorar e os problemas vão continuar. Não adianta a gente não fazer a nossa parte e depois ficar reclamando que isso está errado, aquilo está errado, se a gente não faz nada a favor. E tem uma frase que um antigo gestor lá do escritório sugeriu como uma frase tema do escritório, que é para resumir essa questão da missão, dos valores e da visão do escritório, que é: nós defendemos a sua vida, nós defendemos o seu patrimônio, nós defendemos o seu direito. Então, é nisso que a gente busca sempre. Sempre que a gente trabalha para defender o seu direito, para defender o cliente da melhor forma possível e, consequentemente, a gente atingir nossos objetivos.